Dando seguimento, convidamos o excelentíssimo senhor Rony Silva, delegado de Polícia Federal, e a senhora Érica Marena, delegada de Polícia Federal e coordenadora da Operação Lava Jato, para mediarem a palestra Enfrentamento à Corrupção e suas consequências na construção de um novo país, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor ministro Gilson Dipp, juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, ministro do Superior Tribunal de Justiça, coordenador-geral do Conselho da Justiça Federal, corregedor nacional da Justiça, CNJ, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidiu também a Comissão de Juristas destinada a elaborar anteprojeto de Código Penal, coordenador da Comissão da Verdade, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Ouviremos agora o senhor ministro Gilson Dipp. Bom dia a todos. Quero agradecer o honroso convite da Polícia Federal, instituição que convivo há tanto tempo, desde os tempos de magistrado em Porto Alegre, no STJ e agora mesmo fora da magistratura. Quero fazer o agradecimento ao Rony, que é o responsável pelo evento, e com isso estendendo a todos aqueles que trabalharam pelo evento, ao delegado Edvandir, que certamente será o futuro presidente da Federação, Associação Nacional dos Delegados de Polícia, nossa procuradora Edna, né? Érica. Eu sei que é da Lava Jato. Eu sei que é da Lava Jato. Em primeiro lugar, eu sei que o público, e quero saudar os delegados de Polícia Federal que estão aqui, membros do Ministério Público, advogados, em especial os estudantes, que é uma grande parte dessa plateia presencial e da plateia online. Me disseram que tem 13 universidades de Salvador conveniadas com este evento para assistir também às palestras dentro de suas casas, dentro de seus locais de trabalho. O Brasil vive uma situação de extrema gravidade, mas de extrema gravidade mesmo. Quando aqui disseram, ou disse o prefeito, que o Brasil passava pela sua maior crise política, eu digo que o Brasil, a crise atual, é muito pior do que a crise passada nos anos da ditadura militar. Claro, fazendo as diferenças. Não temos tortura, não temos prisões, não temos desaparecimentos forçados. Mas em termos de profundidade, em termos de desacordo entre as instituições, da fraqueza absoluta do Executivo, o Legislativo, que não merece a confiança de ninguém. Um Executivo que, basicamente, governa com uma pauta só. É a defesa pessoal do presidente da República. Essa é a pauta de governo que nós temos hoje no Brasil. Pessoal, penal. E dentro de todo esse quadro, miraculosamente, prosperou uma das maiores investigações policiais e do Ministério Público e do Judiciário do mundo, que é a Operação Lava Jato. Os resultados foram inacreditáveis. Eu jamais imaginei assistir à prisão de políticos,
condenações de empresários, denúncia contra o presidente da República no cargo. Essa gama toda de valores desviados para o exterior, boa parte recuperados, tudo aconteceu e está acontecendo dentro dessa crise. E talvez a Operação Lava Jato tenha também desencadeado parte da crise. Nós temos hoje uma judicialização da política intensa, porque o Legislativo, com a sua incapacidade de decidir, ela consulta o Supremo Tribunal Federal até para definir os ritos de impeachment, como foi o caso da presidente Dilma. O Executivo é chamado, o Judiciário é chamado muitas vezes a se manifestar sobre assuntos que não são de sua competência. Claro que o Supremo é provocado para se manifestar sobre certos aspectos. Mas, muitas vezes, provocados, o Supremo extrapola as suas atribuições e começa a legislar. Então, essa, digamos, diluição dos três poderes enfraquecem a federação e, consequentemente, enfraquece os órgãos públicos que atuam nesse ambiente de suma importância para o Brasil. Hoje, quem manda no Brasil, ou mandava até agora, era o Ministério Público. Ministério Público desde a pequena cidade ou média cidade do interior, em que ele interfere nas gestões públicas. O administrador que foi eleito para governar, para praticar políticas públicas, para gerir. Nas mais das vezes, quem toma as decisões é o Ministério Público através de ações de improbidade, ações ambientais, etc., etc. E isso também ocorreu agora. Com todos os louvores ao Ministério Público, alguns excessos foram praticados na Lava Jato. Não foram poucos os excessos. Houve uma conivência também do Judiciário, por força da opinião pública, por força da imprensa, de convalidar todos esses atos que foram ou praticados ou requeridos pelo Ministério Público. É claro que com a participação da Polícia Federal. Mas a participação da Polícia Federal, que todos nós reconhecemos. A doutora Érica vai convir, ficou ofuscado pelo brilhantismo, entre aspas, e pelo protagonismo do Ministério Público Federal. É preciso ter consciência das missões institucionais. Prisões preventivas por prazo altamente irregulares. Não acredito que nenhum réu tenha que ficar preso por mais de um ano enquanto se obtém os meios de prova para denunciá-lo, para indiciá-lo. Ou há uma incapacidade da investigação, ou então essas prisões preventivas têm um objetivo e que não faz parte da lei, que é a realização de uma delação premiada. Não que seja contra a delação premiada dos institutos, dos meios de investigação da prova mais completas hoje na legislação brasileira.
ao lado do acordo de leniência, que é uma espécie de colaboração premiada das empresas. Esses dois vetores, essas duas leis, a lei que define os crimes praticados por organizações criminosas e que tem no seu bojo os instrumentos de investigação e obtenção de prova, que é a colaboração premiada, a infiltração de agente policial em organização criminosa, as interceptações telefônicas e telemáticas, as famosas ações controladas. Tudo está definido numa lei de 2013, apesar de estarmos aplicando anteriormente sem essa regulação de hoje. E a lei anticorrupção, que é aquela lei que o Brasil editou, cumprindo acordos internacionais, para responsabilizar não mais a pessoa física, mas responsabilizar penalmente a pessoa jurídica. Nossa doutrina, nossa jurisprudência é avessa à responsabilidade penal da pessoa jurídica, salvo em crime ambiental. E foi muito difícil ter os primeiros processos de condenação de pessoa jurídica em crime ambiental, porque eu fui o primeiro relator no STJ. E tivemos, para adaptar o voto, para que não houvesse um retrocesso, no meu modo de ver, na decisão, tivemos que decidir de que o inquérito e a denúncia deveria não só ser feita contra a pessoa jurídica, mas também teria que ter o diretor, o agente, que provocou o dano. E mais, a responsabilidade é objetiva da empresa. Objetiva no sentido de que, para a prática do ato lesivo à administração, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, não depende de culpa e nem dolo. Se forem também objetos da ação pessoas físicas, gerentes, diretores, terceiros, aí também, em relação a eles, há a responsabilidade por culpa ou dolo, e não a objetiva, porque o sistema não permite. O que eu quero dizer é que essas duas leis, que foram inseridas no nosso sistema jurídico, muitas delas apressadamente em função dos movimentos sociais de 2013, quando uma multidão se reuniu nas ruas e não se sabe bem qual a origem, como foi, quem patrocinou, contra quem, apressaram a edição dessas duas leis, que hoje são básicas. Lei anticorrupção e Lei das Organizações Criminosas. As duas foram inseridas no nosso sistema jurídico de maneira em que o sistema não estava preparado adequadamente para receber institutos que não são do sistema jurídico brasileiro. São de sistemas americanos ou europeus. A delação premiada começou nos Estados Unidos, basicamente lá a barganha se dá claramente, a negociação se dá claramente. E o que os Estados Unidos querem é o valor, é o dinheiro. Não importa a condenação, não importa o ato ilícito. Quando foi importado para o Brasil, nós tivemos que dar uma conotação, uma interpretação através da nossa lei. E essa barganha, que era feita apenas entre o criminoso e o Ministério Público, ou outras figuras do sistema americano, aqui se passou a exigir
para que o assunto não fosse tão drástico, a presença do juiz. O legislador ficou com medo de entregar essas funções apenas ao Ministério Público. E com razão. E com razão. Nós já tínhamos algumas experiências de uma lei anterior e que foi certamente, depois eu volto ao assunto, foi certamente o que movimentou, o que mudou a investigação, a persecução penal no Brasil e o processamento e julgamento. Foram as criações das varas de crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Posteriormente complementadas também pela competência para julgar crimes praticados por organizações criminosas. Vejam bem, organização criminosa, quando as varas foram especializadas, sequer havia o tipo penal. Nós tínhamos a descrição de um tipo penal nas convenções internacionais, em especial na Convenção do Crime Organizado. Esse foi, e eu tenho a satisfação de referir isso, porque eu fui o relator da criação dessas varas, no Conselho da Justiça Federal. E a reação dos tribunais, não acreditando, todo o tribunal, em especial o federal, disse que não tem recursos, não tem juízes, não tem material humano, ainda vamos dar mais uma especialização. Muitos dos tribunais, inicialmente, não forneciam equipamentos adequados, não forneciam material, pessoal, servidores. E o que é muito importante, não havia o juiz titular e o juiz substituto. Por esse caso, tem que haver pelo menos a divisão de responsabilidade entre dois juízes. Porque, evidente, o perigo, o holofote é muito grande. Mas essas varas federais especializadas, que no início foram em todas as capitais do país, e depois se inseriram em outras grandes cidades, como Campinas, Ribeirão Preto, Foz do Iguaçu, elas mudaram a concepção da investigação, da persecução penal e do processamento e julgamento de crimes de lavagem de dinheiro, sistema financeiro nacional, mas em especial dos crimes de corrupção. Porque antigamente o crime que mais alimentava esse crime fim, que é a lavagem de dinheiro, era o tráfico de drogas, era o tráfico de pessoas, era o contrabando. De algum tempo já, a corrupção é o crime antecedente que mais impulsiona a lavagem de dinheiro. Que a lavagem, os senhores sabem, é preciso que tenha um crime antecedente que gerou recursos ilícitos para serem, de uma maneira sofisticada, serem maquiados através de processos múltiplos para retornarem à economia formal com aparência de legalidade. Essas varas, muito criticadas, de inúmeras ações no Supremo Tribunal Federal, principalmente por advogados, diziam que a lei, as varas não poderiam ser criadas por resoluções internas dos tribunais, que deveria ser criado por lei ordinária. Na verdade, a especialização é um ato próprio da administração. Eu posso especializar, eu posso desmembrar, tudo com as regras internas existentes no Poder Judiciário. Essas varas especializaram juízes federais nesse tipo de criminalidade sofisticada. Ao especializar o juiz, necessariamente foi necessária
a especialização do Ministério Público que atuava em cada vara. E também, por necessidade, a Polícia Federal. E até mesmo os advogados, que começaram a atuar nesses processos, em que viam a capacidade dos juízes, da polícia e do Ministério Público, também tiveram que se preparar para um processo mais complicado, um processo que tinha condições maiores de um objetivo mais eficaz, e isso modificou tranquilamente o sistema judicial brasileiro no combate à corrupção. Eu diria que o maior capital político do judiciário brasileiro foi a criação das varas especializadas em lavagem de dinheiro. Não só para a Justiça Federal, mas também para a Justiça Comum. Tanto que vocês veem as reações hoje e como elas funcionam. Mas eu falei que os dois instrumentos hoje mais evidentes de enfrentamento à corrupção, tanto no âmbito penal quanto no âmbito administrativo civil, decorrem dessas duas leis. Lei das Organizações Criminosas, Lei Anticorrupção. Essas leis foram editadas com um dia de intervalo. Um dia. E como toda lei que já trazia elementos novos, considerações novas, conteúdo novo, leis que foram elaboradas e são elaboradas para serem aplicadas em todo o território nacional, em todas as perspectivas e concretudes do território brasileiro, ela teve um azar e uma sorte. Ela entrou em vigor em cima de um caso concreto, de um fato concreto, que foi a Operação Lava Jato. E aí, o desvirtuamento das leis foram intensos. A lei já não partiu para a perspectiva histórica de uma lei lançada no tempo, mas a lei passou a olhar a perspectiva da Operação Lava Jato. E aí, sim, divergências, distorções foram aplicadas, pela necessidade, pela pressão. Vejam que se fala apenas nas operações conhecidas. Se fala apenas nos acordos de leniência das empresas com o poder público. Nós temos uma dificuldade na lei de leniência, que a lei de leniência decorre, faz parte de um processo administrativo de responsabilização praticado pela empresa, independente da responsabilidade penal e civil de cada sócio ou diretor. Ela dentro desse processo administrativo, que pode chegar ao seu final ou não, há a possibilidade, no decurso do processo, antes, durante e depois, de um acordo de leniência, onde a empresa demonstra a existência de ilícitos praticados por ela e por outros, e os meios de trazer documentos, provas, que o processo administrativo normal teria grande dificuldade. E prevê a leniência como uma possibilidade da empresa não sofrer as maiores penalidades, que é a multa, que é a divulgação em órgãos de circulação nacional e também a declaração de inidoneidade. O que interessa para as empresas hoje é que não sejam declaradas inidôneas.
É esse o benefício que toda e qualquer empresa busca no Brasil. Acontece que no acordo de leniência está previsto que, além das multas, além das penalidades, a reparação do dano causado ao ente público seja total, integral. E aí nós verificamos como é que se calcula a integralidade do dano causado a um ente público. Por exemplo, a Petrobras. Quem é que tem o critério definido do que foi lesão ao erário? E a lei refere que quem negocia esses acordos de leniência é, no âmbito federal, a CGU, hoje Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União. Todos os processos que foram objeto de acordo de leniência, nenhum terminou. Parece que agora está chegando ao fim um. Os órgãos, as partes legitimadas não chegaram a concluir seus acordos. Porque em determinado momento, Rony, isso o pessoal da CGU me disse, num determinado momento, a CGU dizia, olha, não vamos continuar, vão falar com a Força Tarefa em Curitiba. Pô, isso é uma distorção da lei. Desculpa do Ministério Público. Só nós conhecemos os crimes e só nós temos o valor efetivamente desviado. Vem a CGU, através de ações de improbidade, dizer, não, o dano não foi só aquele decorrente de crime, de propina. O dano horário é o maior, num cálculo mais difícil. E aí não há acordo. Há uma briga velada ou expressa entre Ministério Público e Administração Pública. E para piorar, quando se esperava que isso pudesse ser solucionado, entra o Tribunal de Contas da União. Não, para aí. Só o Tribunal de Contas tem a possibilidade de verificar o dano horário, porque ela tem a tomada de contas de todas as verbas públicas. Tribunal de Contas que não consta da lei, que dormiu por ocasião da lei, como eles mesmos me disseram. Fizeram uma instrução normativa em 2015 para se integrarem ao acordo de leniência. Eu digo sempre que o palco é pequeno para tantos atores. E esses atores só aparecem no palco porque a luz da Lava Jato resplandece sobre eles. Agora há acordos de leniência, a doutora Érica sabe, feitos pelo Ministério Público. Eu escrevi, tem um livro, que não estão legitimados para o acordo de leniência, que é dentro de um processo administrativo ou civil de responsabilização. Mas acontece que os acordos foram feitos. E até com um erro, dona. Acordo de leniência administrativo não tem que passar pela homologação do juiz. Meu querido Sérgio Moro, a quem eu sou amigo, dei posse, homologando o acordo de leniência de matéria administrativa e civil no juízo criminal. Agora o tribunal reformou um acordo, a homologação de um acordo de leniência, fazendo referência de que não constavam do acordo as manifestações da CGU e da AGU. E vejam o impasse. Próprios acordos do Ministério Público não passaram pelas câmaras revisoras da Procuradoria-Geral da República, também por detalhes. É muita gente querendo tanta coisa e se conseguindo tão pouco. Enquanto não houver um acordo
e a lei não facilita esses acordos, porque a lei é dúbia. Eu disse em 2014, ainda estava no STJ, numa entrevista que me perguntaram sobre o acordo de leniência, eu disse, olha, se eu fosse advogado, eu não faria acordo de leniência, porque eu me exponho, vou entregar tudo que tenho, e não sei quais as consequências, os benefícios ou não que eu vou receber. E continuo hoje dizendo isso. Claro que a fragilidade das empresas, a corrupção permitida hoje, a única forma de voltarem a ter uma atuação no mercado, mesmo com outros diretores, mesmo com outra composição societária, é necessário que elas sejam penalizadas, como estão sendo, devidamente penalizadas, mas que possam recompor o número de empregados, que está na ordem hoje de uns 300 mil empregados que saíram dessas empresas. Empresas, sim, que tinham tecnologia, que faziam, sim, cartéis, porque eram poucas as empresas no Brasil com a tecnologia avançada de uma Odebrecht, ou AES, Camargo Correia. Mas tem que se pensar nas consequências também. Tem empregados funcionários, que não participaram dos crimes e que estão sendo punidos, já foram punidos, mas não há uma chance de reabilitação porque os órgãos não se entendem em relação à recomposição dos danos. E cada um quer aparecer mais. Deixo o acordo de leniência e volto para a delação premiada, porque ambos estão interligados. E as dificuldades agora começam a ser as mesmas. A lei refere que a delação é um acordo entre o criminoso, entre o praticante do ilícito e o delegado de polícia ou o Ministério Público. Nessa ordem, o delegado da polícia e o Ministério Público. Esse acordo não concordo quando o Supremo disse que isso é um negócio jurídico entre as partes. Para mim, é um acordo sui juris, ou seja, não há igualdade. O negócio jurídico pressupõe uma negociação ampla com as duas partes, digamos assim, no mesmo patamar. O delator, negociando a sua delação, ele não está no mesmo patamar do Ministério Público ou da polícia. Ele está num patamar inferior em que ele está buscando a relação de custo-benefício. E quanto mais benefício, quanto mais informação ele prestar, possivelmente os benefícios de sua pena serão maiores. E aí surge toda uma gama de delações premiadas, assodadamente homologadas, e agora a Polícia Federal está questionando, e com razão, que nessas delações premiadas, cuja palavra do delator não vale quase nada, a não ser que seja corroborado por outras provas decorrentes da investigação, da instrução, e por isso que a Polícia Federal é a titular da investigação. O Ministério Público é subsidiariamente. O Ministério Público não vai à guerra, não vai fazer operação. Fica lá determinando diligências, quem faz é a polícia. Essas homologações, e que se explicam porque é um instrumento novo no Brasil, a exemplo da lei do acordo de leniência,
que não tinham doutrina suficiente. Não há jurisprudência. Agora o Supremo está tateando em relação a uma leve jurisprudência sobre a delação premiada. No meu entender, boa parte equivocada, em termos doutrinários, está se verificando que boa parte daqueles que negociaram o acordo, que receberam os benefícios, não entregaram o que deviam ou que haviam prometido. Ou seja, não apresentaram o caminho da prova, o meio de prova que iria corroborar a sua delação. Isso é grave, porque nesse meio tempo, doutora, houve um ato judicial, a homologação do juiz. E aí me pergunto, essa homologação do juiz, que no acordo de leniência não é necessária, apesar de ter sido feita, a lei refere que o juiz apenas verifique, e eu incluo de modo apenas formal, se aquele acordo foi feito com regularidade, legalidade e espontaneidade, voluntariedade. Mas um juízo superficial, podendo rejeitar o acordo, ou podendo determinar a emenda desse acordo. O ministro Theory, em duas oportunidades, aliás, abrindo um parênteses, não é, para você, meu amigo, que falta está fazendo o ministro Theory Zavascki no Supremo, e que falta está fazendo no Brasil. Esse juízo homologatório, esse juízo, ele vai validar os atos praticados no acordo. Mas a lei refere também que estes acordos propostos, eles vão ter eficácia na forma como pretendida inicialmente pelo Ministério Público, porque a polícia tem pouquíssimos acordos, e aí eu fico numa dificuldade. Será que a polícia, Edvandir, está atuando de forma a enfrentar essa situação? A Polícia Federal está sendo obstaculizada sem apoio no Ministério da Justiça, do governo, porque o Ministério Público faz inúmeras delações. E eu conto nos dedos as homologações da Polícia Federal, que na lei figuram como primeira figura da homologação. Mas esse entendimento, a lei fala que na sentença final, o juiz irá examinar se aquilo que foi combinado no acordo teve eficácia, correspondeu às expectativas. E só na sentença, ou no acórdão, se for no tribunal, se verificará a validade do acordo no sentido da aplicação da pena. Nem sempre a pena que foi acordada poderá ser considerada pelo juiz, porque a última palavra é do magistrado, porque se incluiu realmente a cláusula da participação do judiciário. E aí a pergunta, o juiz pode dar mais vantagens do que aquelas que o Ministério Público pleiteou no acordo? Acho que não. Mas pode dar menos? Evidentemente que sim. E aí vem a discussão no Supremo, que também não tem experiência de investigação e nem experiência teórica, e agora as coisas estão mudando,
simplesmente validando uma homologação e dizendo que o que está ali homologado é o que o juiz tem que decidir na sentença. Ou seja, quem age como investigador, quem age como acusador e quem age como juiz é o Ministério Público. Ele estipula todas as condições. Para que polícia? Para que juiz? Agora está havendo uma reação esperada, porque o desgaste de material é visível. Uma outra questão é quanto à estipulação de penas prévias. Agora, na delação da Odebrecht, a polícia, o Ministério Público, previamente, antes de ser levada à homologação, já estipulou máximo de pena, regime de pena, prisão domiciliar, tudo antes de decisão judicial. Qualquer penalidade no direito penal é prerrogativa do judiciário. E começam a haver agora os questionamentos. E justos e com razão. Eu dou um exemplo que me deixa perplexo. Quando o juiz homologa uma delação, e mesmo que ele fique circunscrito à regularidade, voluntariedade e legalidade, ele sim vê, tem noção, mesmo que perfunctoriamente, se esses três elementos estão presentes. Apesar desses três elementos não estarem definidos. Eu não sei bem o que é regularidade, legalidade e voluntariedade num acordo de colaboração premiada. A voluntariedade certamente é relativa. E contra o colaborador tem uma série de imputações em que ele faz o acordo de forma não tão voluntária. Mas, ao mesmo tempo, o juiz tem que verificar, a lei diz, que poderá não homologar. E mais, poderá devolver ao órgão para que complemente ou refaça parte da delação. O ministro Theory fez isso quando, num primeiro acordo de delação premiada, um dos primeiros, não sei se foi de Paulo Roberto Costa, se foi de Youssef, em que uma cláusula do acordo, o réu, o acusado, se obrigava a não recorrer nunca ao judiciário. E o ministro Theory disse, vedou essa cláusula, expingiu-a do acordo, sem qualquer recurso do Ministério Público. Por quê? A todo cidadão é dado o direito de recorrer à justiça. É claro que no acordo de colaboração, um aspecto constitucional fica relevado, que é o direito de permanecer em silêncio, a não autoincriminação, porque aí sim desvirtua a delação. Vejam bem, nós temos princípios constitucionais do direito ao silêncio, da não incriminação, e no acordo isso fica completamente retirado e é uma condição para o acordo. O nosso sistema legal constitucional ainda não recepcionou esses novos institutos penais importados. Nós vamos ter um longo caminho pela frente para que isso seja resolvido. Delação da Odebrecht. Vejam a dificuldade do exame de uma homologação. O ministro Theory morreu. Chegou no Supremo
no período de recesso, 79, 80 acordos de colaboração premiada. 20 minutos eu faço chover aí, né? Está me botando a placa aqui amarela. 70 a 80 acordos de delação premiada. Ministra Carmen Lúcia, na presidência do tribunal, consequentemente, era a juíza plantonista. O recesso terminava em 2 ou 3 dias, quando seria designado um novo relator. Foi o ministro Fachin. Ministra Carmen Lúcia, em 2, 3 dias, homologa 80 acordos de delação premiada. Impossível, impossível, impossível. Por mais que confiasse na equipe do ministro Teoric, que já vinha negociando, o juiz se compromete. Aquilo é uma decisão judicial que vai vincular, que vai dar validade ao acordo. Ah, urgência? Por que urgência? Se 3 dias depois terminava o recesso, o novo relator assumia, iria examinar, talvez em tempo até muito rápido, se era questão de homologação dessas delações. Então, vejam, opinião pública, pressão da imprensa, vaidades pessoais, começaram a distorcer esse instituto. Mas eu queria agora trazer até a título de provocação, depois de tudo que disse, o famoso acordo com a JBS. Há uma crítica generalizada da opinião pública e de boa parte de juristas, advogados ou ao membro do Ministério Público, quando a negociação foi dada como benefício em função da gravidade das informações, da importância das afirmações, foi negociada com os diretores da JBS a imunidade. Ou seja, não mais seriam sujeitos a qualquer processo. Eu não sei, doutor Rony, se essa imunidade é o arquivamento do feito, se é a extinção da punibilidade, ou se é a suspensão condicional do processo. Porque tudo isso se pode levantar por terceiros interessados, e há tantos interessados quanto delatados. Isso me preocupa também. O Ministério Público faz esse acordo e é homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um ato judicial veio a considerar que o acordo era válido. Eu me questiono, teria o Ministério Público capacidade, legitimidade para fazer um acordo em que dá a imunidade para o colaborador total? Vejam que a lei refere que os benefícios dados na colaboração premiada são redução de 2/3 da pena, perdão judicial e modificação a substituição da condenação por medidas restritivas. E por que estou fazendo esse questionamento? Primeiro, artigo 129, inciso 1 da Constituição. É tarefa institucional do Ministério Público promover ação penal pública nos termos
regulamentados pela lei. Ou seja, é aquele princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Matéria constitucional. Podem dizer, mas o Ministério Público está negociando, pode negociar tudo. Mas pode-se fazer um acordo, e a parte que representa o Estado só pode negociar nos termos da lei, o réu ainda pode negociar com todas as prerrogativas que tem. Mas o acordo foi homologado. Porque o juiz, nessa situação, levando em conta essas considerações, não te preocupe que vai sobrar tempo, ele homologou judicialmente, eu não sei qual é a natureza jurídica da homologação da delação premiada, quando é que ela pode ser questionada, etc., etc., isso vai certamente ocorrer, homologou e tornou válida a colaboração. Acontece que, como eu disse, o juízo, ao homologar, só faz este exame formal, perfunctório da voluntariedade, legalidade e constitucionalidade. O ministro Fachin homologou com a cláusula de imunidade. Essa ação não vai ocorrer. Com isso, a ação penal que a lei refere, que apenas na sentença ou no acórdão, o juiz vai verificar se aquilo que foi delatado encontrou as provas correspondentes para fazer jus àqueles benefícios. Porque aí foi estancado no início. Então tem um dispositivo da lei, e que parece que o Supremo não vai abrir mão, que ele não vai chegar no ponto final em aplicar em definitivo a pena acordada, maior ou menor. Porque não tem ação penal. E outra coisa, o ministro relator no Supremo, se dissesse não homologa o acordo, porque não é constitucional, teria alguma força? Não, porque pela Constituição, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. O juiz não pode determinar a obrigatoriedade de uma ação penal que começa com investigação, polícia. Mesmo que ele quisesse, afrontaria os poderes do Ministério Público. Então, são perplexidades, são assuntos que vão certamente serem dirimidos pelo Judiciário, correta ou incorretamente, parcial ou totalmente, pela doutrina, pela prática e pelo bom senso. Uma última palavra sobre aquilo que eu penso que seja essencial ao trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal tem feito um trabalho nessas investigações todas altamente qualificada. Não só os investigadores, nos delegados, no aspecto operacional de inteligência. Aliás, também saliento a qualidade do Instituto de Perícia Técnica da Polícia Federal. Um dos melhores do mundo. A polícia tem sofrido percalços e vai sofrer outros percalços. Quantos ministros da Justiça já se passaram nesses últimos anos? Alguns até não assumiram. E eu não tenho dúvida, lá e agora, com coragem ou disfarçadamente,
O que se quer, o que se pretende, é arrefecer a atuação da Polícia Federal. Não se tem coragem de dizer diretamente. Mas aquilo que se falou agora na mesa, corte de verbas, transferência de delegados. Um delegado me falou agora, nós vimos na van ontem, de como é que está muita pressão. Fazem pressão de todos os tipos. Por exemplo, eu tenho uma bolsa de estudos na Coreia e está há 3 meses na mesa do ministro da Justiça. Mas eu digo, é corte de verba? É em função das despesas? Não, ministro. É tudo pago pela Coreia. Hospedagem, avião, etc., curso. Basta a assinatura do ministro. Ou seja, má vontade expressamente declarada. Não acredito em outra coisa. A delação premiada. O Supremo vai julgar brevemente uma ADIM promovida pelo Ministério Público para que seja declarado inconstitucional os artigos da Lei 12.850, que permite ao delegado de polícia fazer delação premiada, fazer acordos de colaboração premiada. A polícia afirma, a AGU, em nome da polícia, que a polícia é um órgão de investigação. O acordo de delação premiada, e isso é verdade, pode ser feito com a polícia, porque está naquela fase inicial e é o momento mais crucial em que a parte pode entregar as informações, a hierarquia, a verticalidade da organização, recuperar os bens. Está naquela fase mais crítica da investigação. Por que o delegado não pode fazer o acordo? Pelo que eu vi, li, os acordos, poucos, e aqueles que teorizam sobre isso, a polícia, ela interpreta com muito mais rigor a lei quanto à delação. Esse acordo da polícia vai ser ouvido o Ministério Público. A lei não diz, mas eu acredito que vai ser ouvido. Quando se manda ouvir, não é em caráter vinculatório. É como parecer, o juiz se vincula ou não. Então tem essa questão que a polícia não deixa de participar, de certa forma, ao acordo. E ela não estipula as penas muito duvidosas antes da manifestação judicial. Os acordos têm dito, via de regra, que terá, nesse acordo, o acusado terá tais vantagens, como redução de 2/3 da pena, perdão judicial. Claro que aí já pressupõe que a ação penal tenha sido iniciada por qualquer maneira. E a substituição por penas restritivas de direito. Ou seja, não faz aquela parafernália de penas antecipadas sem qualquer correlação com aquilo que possa vir a ser comprovado, ou, como diz a polícia, validada, a obtenção da prova decorrente da delação. Delação não serve para nada, a não ser como meio de investigação. E olha, eu sou defensor da delação, falo isso há muito tempo. Quando era juiz do TRF4, fui a vários simpósios internacionais, não pelo judiciário, mas por outros órgãos, mas me preocupa que, digamos, nesse calor dos acontecimentos, aconteça isso. E outra coisa que me chama a atenção e que me parece muito correto, os acordos de delação premiada do Ministério Público se exige, pressupõe que o colaborador refira todos os fatos que ele sabe em decorrer sobre qualquer crime que tenha sido praticado, de que ele tenha conhecimento em qualquer lugar, em qualquer condição, e em fatos, inclusive, diferentes daqueles que estão sendo investigados. A polícia é mais técnica. Ela tem um inquérito,
e ela está dentro dos limites do inquérito, e a delação, a colaboração é feita dentro daqueles fatos que são apurados. Os demais fatos poderão ser apurados de outra forma, em outro lugar, em outro processo. Então, é muito mais racional os conteúdos praticados pela polícia. Pelo menos as informações que se tem é que já há no Supremo Tribunal uma maioria no sentido de defender as delações realizadas pela polícia, ou seja, julgando improcedente a ADIM promovida pelo Ministério Público. Tudo isso eu estou trazendo aqui como provocação, como desafio aos meus queridos delegados da Polícia Federal, aos membros do Ministério Público, aos estudantes, à imprensa, porque nós estamos num momento crasso. Nós estamos num Estado democrático de direito, que está punindo, mas tem, sim, levar em conta as regras constitucionais do respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Não queremos que os avanços ocorridos, e foram grandes, sejam maculados, sejam dirimidos, sejam diminuídos lá na frente por algum grau de soberba ou de imprudência. É matéria para se pensar, porque quando se pega um jornal parece que vai tudo bem. Corrupto na cadeia, delator ou delatado, vai para casa com tornozeleira e o caminho prossegue. Pense nisso. Acho que é importante, principalmente para o estudante. O estudante está na hora de pensar. Não basta ler os jornais, não basta ler os livros. O momento é de refletir. Porque se a gente não pensar agora, não vai pensar depois. E é essa a mensagem que eu quero deixar a todos. Não tanto para os meus queridos delegados da Polícia Federal, mas por essa gama de estudantes que estão nos assistindo aqui e online, para que tenham um espírito crítico sobre a visão brasileira em relação à criminalidade. Foi um privilégio estar aqui, doutor. Um privilégio ter estado com vocês. Muito obrigado.